Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês para novamente uma aula de matemática. Sou a professora Deli e vamos falar sobre medidas de tempo. Hoje, na nossa aula, vamos fazer algumas atividades para compreender a leitura com o uso do relógio, tá? E essa medida, como é que funciona. Vamos aqui para a atividade, a primeira questão, tá bom? Ligue os relógios para as suas respectivas horas. Então, tá aqui os relógios e eu vou colocá-los exatamente para as suas horas, conforme mostra cada relógio aqui, tá? Então, vamos ligar cada um às suas respectivas horas agora. Observando o primeiro relógio, vamos observar aqui, ó. Ponteiro grande, o ponteiro grande está no 12 e o pequeno está no 3. Então, conta aqui, ó, 3 horas. Lembrando, ó, exatamente no 12, marcando por 3. Eu tenho 3 horas exatas, ok? Aqui, ó, ponteiro grande, ponteiro pequeno, exatamente que horas? 6. Então, eu tenho aqui 6 horas. E o relógio, o último relógio, ó, o ponteiro marca aqui o 12 e o pequeno o 10, tá? Eu tenho aqui, então, 10 horas, ok? Na próxima atividade, olha o que a gente vai ver aqui, ó. Veja a seguir o relógio que Bianca ganhou de seu pai. Eu tenho um relógio aqui, a ilustração mostra o relógio que a Bianca ganhou e marca exatamente que horas. Você já observou? Das opções que eu tenho 2, 3, 4 ou 12 horas. Quantas horas o relógio está marcando aqui? Ele marca exatamente 2 horas. Exatamente a opção A. Ok? Vamos para a próxima atividade. 4. Se um dia tem 24 horas, eu sei que um dia ele tem 24 horas. Então, quantas horas tem 2 dias? Se um dia tem 24 horas, eu preciso saber quantas horas tem 2 dias. Eu vou somar quanto? 24 mais 24. Porque eu vou somar um dia, que é 24, mais outro. Ou seja, 24 mais 24. Que equivale a quantas horas? Já somaram aí? Quem respondeu 48 horas, ó, acertou. 48 horas, tá? Equivale a 2 dias. E a pergunta dos minutos, no 5, ó. Quantos minutos equivale a 2 horas? Eu sei que 1 hora tem quantos minutos, vocês lembram? Ele tem 60 minutos, tá? Então, 2 horas eu vou ter quantos minutos? É 60 mais 60, ok? Simples, eu penso assim, ó, 60 mais 60. Uma adição, né? 0 mais 0, 0, 2, 6 mais 6, 12. Minha resposta é qual? Letra A, 100 minutos, B, 120 minutos, C, 150 ou D, 200 minutos. Pela minha adição, eu já descobri que é quanto? Letra B, 120 minutos, ok? 6. A ampulheta é um objeto mais antigo da humanidade utilizados para medir o tempo. O que ela emprega para representar a marcação do tempo? Lembrando, ampulheta é aquele objeto, ó, mais ou menos assim, onde a gente põe a areiazinha, ela vai saindo, conforme vai marcando o tempo, né? Que era usado para marcar o tempo antigamente, ó. E hoje também a gente usa em algumas situações, algumas atividades, essa ampulheta. Então, qual é o objeto que ela representa aqui dentro? Que ela obtém aqui dentro? É fogo, letra B, água, C, areia ou D, pêndulo de metal? Né? É a letra C, tá? Areia. E a última questão, questão 7. Preencha os espaços abaixo com a hora que o relógio está marcando. Aqui, olha só. Aqui ele marca, ó, ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 5. É exatamente que horas o relógio está marcando? 5 horas exatas, né? Eu ponho aqui, ó, 5 horas. E vamos para o próximo relógio, para a gente fazer a leitura da hora.
Esse não tá no 12, ó. Aqui estava horas exatas, se você reparar, que é fácil a leitura, né? Aqui é 5 horas. E é exatamente esse que mais nos confunde quando a gente vai ler horas em relógio analógico, que é esse exemplo que tá aqui. O ponteiro grande, ele tá no 6. E o ponteiro pequeno, ele não tá no 3 e nem no 4, ele está entre o 3 e o 4, tá? Então, para a gente fazer a leitura desse relógio, eu preciso compreender que esse marca o quê? As horas. Então, ele já saiu aqui do 3, ó. Ele não está no 3. Ele já está passando do 3, então é 3 horas. Ele está entre esse período ainda aqui, ó. Ele partiu de 3 horas e está caminhando para 4 horas, tá? Ponteiro pequeno, ele estava no 3, ele está fazendo esse percurso, nesse sentido, ó. Ok? Então, do 3 ele já saiu, 3 horas e alguns minutos. Você lembra quantos minutos? Eu preciso lembrar aqui, ó, de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aí eu faço a leitura da hora assim, ó, 3 horas e 30 minutos. Ou 3 horas e meio, né? Como a gente fala, 3 horas e meia. Vamos pegar o relógio para você entender onde a gente marcar aqui. Ah, não entendi nada, professora. Então, vamos voltar aqui para esse relógio, para a atividade, para a gente concluir lá. Para a gente entender direitinho, tá? O relógio, ó, se ele tivesse assim, tá? Se ele estivesse assim, ele estaria marcando 3 horas em ponto. Ó. Se você reparar, 3 horas em ponto, tá? O relógio aqui, 3 horas em ponto. Mas como eu falei, os ponteiros funcionam simultaneamente. Quando esse daqui mexe, esse daqui vai mexendo simultaneamente, ó, ele não fica parado. Então, o relógio que está lá marcando a atividade, ele está da seguinte forma, deixa eu colocar ele aqui do jeito que está. Ele está entre o 3 e o 4. Ou seja, ele já passou um pouco de 3 horas, está caminhando para 4 horas. Ele ainda é 3 horas e alguns minutos. Ele só vai aqui para o 4 quando ele fizer a volta completa. Ó. Aí eu falo que é 4, tá? Se um ponteiro estiver entre um número e outro, você já sabe que ele está... O ponteiro que ele partiu, você fala. 3 horas, no caso aqui, ó. 3 horas e... Aí tu vê os minutos aqui, ó. Tu não faz a leitura com pequeno, lembrando, isso aí é hora. 3 horas e 30 minutos. Que é exatamente, ó, que é o que representa o 6 se referindo a minutos, tá? É 30 minutos, tá? Então, por isso que eu faço a leitura lá do relógio, vamos voltar lá, ó. Para a atividade, para a gente poder concluir aqui, ó. Eu faço a leitura, ó, 3 horas, né? E 30 minutos. Faço a leitura dessa forma, tá? Agora, pegando esse mesmo exemplo, eu vou fazer com vocês o seguinte, ó, 3 horas e 30 minutos. Vamos supor que eu tenho um aniversário, quero me reunir com meus amigos no meu aniversário e vou usar esse mesmo horário que a gente está marcando, 3 horas e 30 minutos. Mas o meu compromisso é à tarde. Eu falo, meninas, o compromisso é 3 horas e 30 minutos. Mas eu não expliquei que é 3 horas e 30 da tarde, só falei 3 horas e 30. Eu posso dar a entender que é de madrugada, não é um período à tarde, né? Vespertino, à tarde. Então, o que eu faço? 3 horas e 15 minutos, se eu quiser me referir à tarde, nesse compromisso, eu tenho que usar esse aqui, ó. 15 horas e 30 minutos, tá? Porque eu estou me referindo à tarde, no período da tarde. Isso aqui é 15 horas. Por que 15, professora? Lembrando, ó, meu período do dia eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu completei um dia? Não, porque um dia ele tem 24 horas. Tá metade do meu dia, ó, 12, meio-dia. Aí eu conto 1 hora da tarde ou, lembra? 13 horas. 1 hora da tarde ou 13 horas. Ou 2 horas da tarde e 14 horas. Como no meu compromisso é 3 horas da tarde, ou seja, 15 horas. 15 horas e 30. Não tem a necessidade de eu falar que é a tarde. Se eu falar que é 15 e 30, a pessoa já vai entender que é a tarde o compromisso. Tá? E assim a gente faz a leitura da hora, usando um relógio analógico. Então, vamos só para mais uma atividade sobre a medida de tempo, para a gente compreender um pouco melhor o que nós falamos. Ó. Nessa atividade, ele fala quais dos instrumentos abaixo utilizamos para medir o tempo. Então, temos alguns instrumentos aqui que vocês conseguem visualizar pelas imagens, ó. E a gente precisa saber quais deles a gente usa para medir o tempo. Temos o primeiro aqui, o relógio, tá? O carro, a ampulheta, lembra da ampulheta, ó?
Com certeza você já deve ter visto alguma, quando você verificar esse material que a gente vira, ó, de cabeça para baixo, a areia fica caindo, ó. Ampulheta e termômetro, tá? Que isso aqui é outro aparelho que a gente usa para medir a temperatura. Mas a nossa questão, ele pede quais dos instrumentos abaixo utilizamos para medir o tempo. Letra A, termômetro e relógio. Eu uso isso aqui para medir o tempo. E o relógio? Relógio, ok, né? Eu uso para medir o tempo. O termômetro eu uso para medir temperatura. Cuidado com isso para a gente não confundir. Ele mede também, só que temperatura, não tempo. B, ampulheta e carro. Olha só, a ampulheta serve para marcar o tempo? Também, serve para marcar o tempo, mas não o carro. Embora você leve um tempo andando de carro para chegar em determinado lugar, de um lugar para o outro. Mas carro não serve para medir tempo. C, carro e termômetro. Carro e termômetro. Medir o tempo com carro, não também. Termômetro também não. A gente mede o quê? Temperatura, ok? Letra D, relógio e ampulheta. Relógio, ok. E ampulheta, serve para marcar o tempo? Sim. Então, a questão que eu vou marcar aqui é a letra D. Esses dois instrumentos servem para marcar o tempo, o relógio e a ampulheta. Lembrando, esse relógio ele está marcando quantas horas? Olha só, tá? 1h em ponto, né? 1h em ponto, ok? Eu espero que você tenha compreendido. Eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!